Capítulo 22. Na manhã seguinte, o Sr. Belfort me fez uma nova visita. Assim que entrou na sala de estar, ele se dirigiu à Lady Caroline. Há algum lugar onde eu possa falar com a senhorita Daventry em particular? Ah, não. Lady Caroline disse algo sobre a necessidade de falar com a governanta e fechou a porta ao sair. Eu não estava pronta para essa conversa. Tinha acontecido rápido demais e eu não pensara em como poderia responder. Fiz um gesto em direção ao sofá. Gostaria de se sentar? Só se lhe agradar, ele disse com um sorriso. Sentei-me no sofá e juntei as mãos sobre o colo, me perguntando o que poderia dizer a ele. Evidentemente, por outro lado, ele não precisava da minha contribuição. Ele se sentou ao meu lado e disse: Senhorita Daventry, não consigo parar de pensar na senhorita desde o momento em que a vi. A senhorita captou meu coração e não posso me conter em declarar que a amo. Ele agarrou minha mão e ajoelhou-se diante de mim. Tenho poucas coisas mundanas para lhe oferecer, mas ofereço meu eterno carinho, minha estima e minha adoração implacável. Faria a honra de aceitar minha mão em casamento? Fiquei me perguntando como é que eu o achara bonito algum dia. Seus olhos pareciam piscinas rasas, nada como a profundidade que sempre via nos olhos de Philip. Claro, eu não estava escolhendo entre o Sr. Belfort e Philip, porque Philip não tinha pedido a minha mão. Mas eu estava escolhendo por mim mesma, e embora ninguém mais me quisesse, eu não queria passar o resto da vida olhando para aqueles olhos vazios e sem graça. Sinto muito, eu disse, não posso aceitá-lo. O sorriso do Sr. Belfort se desfez e seus olhos reluziram com algo que parecia raiva. Afastei-me dele, surpresa, pela repentina alteração dos eventos. Porém, abruptamente ele voltou a sorrir e disse: Talvez a senhorita precise de tempo para considerar minha oferta. Ele pegou minha mão e pressionou os lábios nela. Eu ficaria feliz em fazer uma nova visita. Ele saiu antes que eu pudesse lhe dizer para nem se dar ao trabalho. Eu tinha certeza de que não iria mudar de ideia. Preferiria me tornar uma solteirona velha a me casar com um homem que eu não amava, agora que sabia o que significava amar. Caminhei pela sala e fiquei em frente à pintura da minha mãe. Será que Lady Caroline estava certa sobre minha mãe? Será que ela sentia que Lady Caroline tinha tudo o que ela queria? Se assim fosse, eu entendia perfeitamente por que acabara a amizade. Acho que eu odiaria Cecily para sempre, se ela tivesse tudo o que eu queria. Edenbroke e Meg e Philip, especialmente Philip. Troquei a moldura e me inclinei para a pintura, desejando ferozmente ter minha própria mãe. Minha querida, está passando mal? Ergui a cabeça. Era a senhorita Clampett, com seu sorriso perpétuo. Mesmo agora, com a testa franzida de preocupação, sua boca ainda se virava para cima. Não, estou bem. Falei só um pouco com saudade de casa. Ela assentiu. Posso entender muito bem esse sentimento. O Sr. Clampett e eu estamos sentindo falta da nossa casa também. Os pássaros daqui não são os mesmos. E a biblioteca é muito desorganizada. Eu sorri. A senhora está certa. Na verdade, agora que penso a respeito, acredito que seja hora de ir para casa. Oh, espere, eu esqueci. Ela olhou para mim rapidamente e em seguida desviou os olhos.
Teremos de ficar um pouco mais, ela suspirou. A menos que me diga, acha que você talvez vá embora num futuro próximo? Pensei na carta ao meu pai. Talvez, eu disse. Espero que sim, mas é difícil saber. Ela assentiu com a cabeça e pela primeira vez não parecia que estava sorrindo. Será que sua decisão de alguma forma estava conectada aos meus planos? Por que seria assim? Será que ela era mais uma pessoa que não me queria ali? Me avise quando tiver feito seus planos, ela disse. Mas eu sinto falta dos nossos pássaros. Era uma coisa tão pequena dizer sinto falta dos nossos pássaros, mas me tocava profundamente, lembrava-me de tudo de que eu sentia falta na minha casa e a felicidade que outrora sentira lá. O tempo livre na ausência de Philip fazia coisas terríveis. Os relógios andavam mais devagar, o sol ficava parado no céu, até mesmo as noites se estendiam mais do que o normal. Senti como se meses inteiros tivessem passado desde o baile, embora fossem apenas 4 dias. Retomei minhas atividades normais. Eu comia, dormia e passava meus dias na companhia de outras mulheres. Mas apesar de tudo, sentia como se uma parte importante de mim estivesse ausente. Talvez fosse meu coração. Cecily e eu mal tínhamos nos falado desde que eu havia saído do quarto dela na manhã seguinte ao baile. Ela e Luísa eram como unha e carne. Sempre estavam saindo para passear juntas, sussurrando uma para a outra. Não tentei me juntar a elas, em vez disso, eu me concentrei em meu novo projeto. Em vez de tentar realizar a tarefa da minha avó, passei meu tempo livre pintando paisagens de Edinburgh. 5 dias depois que Philip saiu, eu tinha meia dúzia de pinturas de algumas das minhas visitas, das minhas vistas favoritas da propriedade. Eu queria guardar o máximo que pudesse daquele lugar, o que por algum tempo tinha sido a coisa mais próxima de paraíso que eu podia imaginar na Terra. Lamentava profundamente o pensamento de deixá-lo para sempre. Quando Cecily se casasse com Philip, eu não voltaria mais, eu sabia. Minha mãe nunca mais voltou e agora eu entendia por quê. Eu estava rascunhando a vista da janela do meu quarto quando Cecily entrou. Só faltam 3 dias até o baile, ela disse. Fiz que sim, mantendo o olhar fixo na ponte, enquanto eu trabalhava em deixar os ângulos do arco bem certos. Se eu olhasse apenas para os ângulos e pedras, eu poderia me treinar a não pensar em Philip cavalgando para a ponte, com um apito nos lábios. Era um trabalho difícil, mas eu estava subjugando meu coração um pouco mais a cada dia. Não sei o que vou fazer se Sir Philip não voltar a tempo para o baile, ela disse, desabando na minha cama. Seus cabelos dourados se espalharam ao redor do rosto, quando ela olhou para o teto fazendo o beicinho. Já passei horas planejando exatamente como vou fazê-lo declarar seus sentimentos por mim e, se ele não estiver aqui, vou ficar tão decepcionada que sou capaz de morrer. Você não sabe como é ter todas suas esperanças de felicidade futura fixadas em um único homem. O mistério é insuportável. Revirei os olhos. Tenho certeza de que você não vai morrer de desilusão, Cecily. E se Sir Philip for se declarar, ele provavelmente irá encontrar uma oportunidade para fazê-lo sem seus planos mirabolantes. Pensei que estivesse com meu coração firmemente sob controle, mas as palavras que falei causaram pontadas agudas de dor. O pensamento de Philip se declarando para Cecily
era demais para que eu pudesse contemplar. Talvez o Sr. Kellett venha e mantenha você entretida, se Sir Philip não estiver aqui a tempo, eu disse. Eu não conseguia manter o toque de malícia fora da minha voz. Mas Cecily pareceu não notar. Espero que sim, ela disse virando-se de barriga para baixo. Eu me certifiquei de que ele estivesse na lista de convidados. Viu só? Você já vai ter prazer pelo qual ansiar. Ela sorriu com um olhar distante, como se estivesse se lembrando de algo agradável. Quem será que beija melhor, Sir Philip ou o Sr. Kellett? Ela olhou para mim. Quem você preferiria beijar? Nenhum dos dois, menti. Eu também não sei, mas com certeza vou lhe dizer quando descobrir. Uma onda de ressentimento subiu dentro de mim. Se descobrir, por favor, não me diga. Há algumas coisas que prefiro não saber. A propósito, ela disse, o que aconteceu com o Sr. Belfort? Fiquei surpresa ao perceber que eu não havia contado a ela. Mas, por outro lado, eu mal tinha conversado com Cecily desde que Philip partira. Ele me pediu em casamento e eu recusei, só isso. Que bom. Eu não queria lhe dizer no momento, mas acho que existe algo não muito certo sobre ele. Pensei em seus olhos rasos e tive que concordar com sua avaliação. Antes de ir embora, ela olhou por cima do meu ombro para ver meu desenho. Você tem um verdadeiro dom para a arte. É muito melhor nisso do que eu jamais serei. Obrigada. Que coisa gentil de se dizer. Olhei para o meu desenho e depois para o rosto da minha irmã. Eu tinha deixado meus sentimentos por Philip se colocarem entre nós e lamentava por isso. Soltei o lápis e olhei para ela. Cecily, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Respirei fundo, reunindo minha coragem e perguntei: você queria que eu viesse para Edinburgh? Ou foi ideia de Lady Caroline? Ela inclinou a cabeça para um lado. O que fez você perguntar isso? Sustentei seu olhar. Apenas me diga, por favor. Cecily colocou uma mecha do meu cabelo de volta no penteado. Pode ter sido ideia de Lady Caroline, mas acho que eu queria você. É minha irmã. Ela não titubeou. Eu acreditei nela. Meu coração se aliviou e eu sorri. Era tão estranho sorrir e um alívio tão grande ao mesmo tempo que tive que parar para pensar na última vez em que tinha sorrido. Eu não me lembrava de um único instante de felicidade desde que Philip tinha ido embora. Acho que precisamos passar mais tempo juntas, Cecily disse. Senti saudade. Eu também estava com saudade. Senti um verdadeiro afeto por ela naquele momento e depois que ela saiu continuei a sorrir. Na tarde seguinte, eu estava esboçando a vista da janela da biblioteca quando Rachel me encontrou. O pomar estava quase completo. Quando eu o pintasse, faria o céu parecer encoberto, como no dia em que Philip e eu passamos lá. Oh, aqui está você, ela disse. Eu estava ali procurando. Ergui os olhos dos meus desenhos. Ela veio em minha direção com um sorriso. Acabo de receber uma carta de William. Eu a fitei. Os homens realmente escreviam para as esposas quando estavam fora, na farra? Eu sabia que você iria querer ouvir. Ela continuou ao fechar a porta e vir se sentar ao meu lado, pois menciona Philip. Um pavor fez meu coração palpitar, pesado. Neguei com a cabeça. Não, eu não quero, não consigo imaginar nada nessa carta que eu esteja interessado em ouvir. Ora, pode ser sincera comigo. Vi como tem andado cabisbaixa pela casa e, se não é por Philip que você anseia, é por William. E isso não seria conveniente para mim de forma alguma.
Franzi o senho diante do meu esboço. Não estou ansiando por ninguém. Bobagem, claro que está. Ela me sorriu intensamente e em seguida olhou para sua carta. Vamos ver. Parece que eles estão realmente se divertindo. Oh, aqui é a parte que eu queria ler para você. Philip se apaixonou por uma verdadeira beldade com belas pernas e bela silhueta. Ele acha que o preço é alto demais, mas eu não ficaria surpreso se ele a trouxesse para casa no final. Senti como se estivesse sendo estrangulada. Não tenho vontade de ouvir sobre as conquistas de Philip. Falei quase sem voz. Rachel olhou para cima. Não, querida, você sabe que este ano eles não estão participando. Eu não conseguia olhá-la no rosto. Eles não estavam participando? O que isso significava? Eu não sabia tanto assim sobre essas coisas. Não estão? Ela me olhou com curiosidade. Não, porque Philip deu aquela égua para você montar em vez disso. Pensei que soubesse. Aquela égua? Uma parte da minha mente não estava funcionando corretamente, era óbvio, pois eu não entendia o que uma égua tinha a ver com aquilo. A Meg? Ela acenou com desdém. Seja qual for o nome. Eu estava me esforçando muito para montar esse quebra-cabeça, mas não estava obtendo sucesso. O que Meg tem a ver com o fato de eles estarem ou não participando? Corei dizendo esta palavra. Ela me encarou como se eu fosse doida, depois colocou a carta sobre o colo e falou lenta e cuidadosamente. Bem, querida, eles precisam de um cavalo para participar das corridas. E não levaram um cavalo este ano, porque Philip lhe deu um cavalo de corrida para passear e depois não quis tirá-lo de você. Fitei-a, boquiaberta. Corridas? Corridas de cavalo? Sim, eles estão em Newmarket. Pensei que soubesse. Mas, mas você me disse que seu pai não teria aprovado o que eles estavam fazendo. Não, é verdade, ele nunca aprovou as corridas, ela suspirou. Mas há maneiras muito piores para um homem passar seu tempo livre. Por isso não impediu William de ir. Ela passou a mão sobre a carta com um gesto carinhoso. É um sonho dele e sempre foi o tempo todo criar cavalos de corrida. Mas é claro que não é financeiramente possível para nós. Para ser honesta, suspeitei que Philip poderia estar fazendo tudo isso mais por William do que por seu próprio interesse. Seu sorriso era um pouco melancólico. Ele nunca se perdoou por herdar tudo, sabe? Uma onda de emoção estava lutando contra as amarras que eu tinha posto em volta do meu coração. Batia forte. Senti que ele acordava, se agitava e se esticava. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia, murmurei. Ela riu de leve. Bem, o que achou que eles estavam fazendo? Desviei o olhar no meu constrangimento. Eu pensei, eu presumi que eles estivessem envolvidos em um tipo diferente de comportamento. Rachel de repente engasgou. Conquistas? Você realmente não achou que... Ela se pôs a gargalhar. Ah, não me admira que tenha andado tão infeliz desde que eles partiram. Coitadinha. Ela colocou um braço ao redor do meu ombro enquanto continuava a rir. Mas eu estava envergonhada demais para me juntar a ela. Depois de um momento, ela se afastou e disse suavemente: Mas como pôde suspeitar que Philip pudesse ter tal comportamento?
Considerando como vocês dois são próximos, eu teria pensado que você conheceria o caráter dele melhor do que isso. Você não sabe que tipo de cavalheiro Philip é? Deixei cair a cabeça nas mãos. Não sei, resmunguei, não sei de nada. Bem, eu conheço o Philip a minha vida toda e posso lhe dizer que tipo de homem ele é. Olhei para cima. O melhor tipo de todos, disse ela, me observando atentamente. E ele merece o melhor tipo de dama como sua esposa. Mas não acho que Cecily se encaixa nesta descrição, você acha? Olhei para ela bruscamente, a culpa por secretamente concordar com Rachel começou a enfrentar a lealdade dentro de mim. A lealdade venceu. Não, você está enganada. Cecily tem algumas qualidades maravilhosas. Ela é bem adequada para o tipo de vida elegante que Sir Philip pode proporcionar. Rachel mostrou um sorriso amável. É óbvio que você está fazendo, e é uma atitude muito nobre. Sair para dar espaço para sua irmã. Só que não é ela que Philip quer. Eu a observei em silêncio, querendo acreditar. Mas e se ela estivesse apenas se intrometendo como Lady Caroline? Como eu poderia ousar me permitir ter esperanças? Minha vontade lutou contra meu coração e eu... Sentei-me atônita, com o coração implorando que eu tivesse esperanças. Você sabe o que eu acho? Rachel perguntou. Neguei com a cabeça. Ela levantou a carta de William. Acho que Philip anda tão infeliz quanto você desde que ele partiu. O que me leva a acreditar que algo aconteceu entre vocês dois. Toquei minha bochecha tentando suavizar o rubor. Nada aconteceu entre nós. Temos sido amigos, só isso. Ela levantou ambas as sobrancelhas. Philip não olha para você do jeito que um homem olha para uma amiga. Desviei o olhar envergonhado e muito infeliz. Isso é só porque ele é um galanteador. Ele não tem intenção de nada com isso. Um galanteador? Ora, mas de onde você tirou essa ideia? Eu pisquei, surpresa. Achei que fosse de conhecimento comum. A senhorita Fairhurst me levou a acreditar que todos conheciam a reputação dele. Rachel parecia espantada. Você acreditou na senhorita Fairhurst? É sério, Mariane, pensei que você tivesse mais juízo do que isso. Eu a fitei. Quer dizer, ele não é um galanteador? Ela me olhou por um longo instante, como se debatendo o que dizer. Não vou negar que muitas damas tenham se apaixonado por ele. Mas vou lhe dizer uma coisa, nunca vi Philip se comportar com ninguém da forma que se comporta com você. Meus pensamentos giravam à medida que cada suposição sobre as quais eu tinha construído o meu entendimento de Philip se dissolvia. Olhei para minhas mãos no colo, eu as vi tremer. Rachel, estou disposta a admitir que fui enganada, que fiquei confusa e que sou muito ingênua, mas... Se Philip de fato sente algo por mim, por que ele não disse nada? Ela se inclinou em minha direção e falou com urgência. Mariane, você deve entender que Philip tem um senso muito forte do que significa ser um cavalheiro. E de acordo com seus princípios, ele não podia cortejar você, considerando as circunstâncias. Eu estava confusa. Como assim? Em que circunstâncias? Você se encontra em uma posição muito vulnerável, com seu pai distante e sem outro homem para protegê-la. Philip assumiu o papel de guardião quando a acolheu como hóspede. De fato, ele disse à sua avó que agiria como seu protetor, enquanto você estivesse aqui. Como ele poderia se declarar sendo responsável por você? Não vê como o senso de honra e cavalheirismo de Philip o impediria disso?
a menos que ele estivesse certo dos seus sentimentos. Ele não tiraria vantagem da sua vulnerabilidade, declarando-se enquanto tinha uma obrigação tão grande em relação a você. Torci as mãos uma na outra enquanto meus pensamentos se descontrolavam. Porque eu nunca tinha considerado nada disso? Provavelmente pela mesma razão que eu escondera meus sentimentos por Philip de mim mesma. Eu não queria enfrentar o que poderia possivelmente partir meu coração. E havia a questão dos sentimentos de Cecily. É claro, Rachel disse. Se ele tivesse a certeza de seus sentimentos, ele provavelmente teria dito alguma coisa. Eu ri um pouco. Nem mesmo eu estava certa dos meus sentimentos. E havia o fato de que Cecily o reivindicara primeiro. Rachel assentiu. Foi o que pensei, mas se Philip amasse Cecily, ou mesmo se estivesse interessado nela, ele a teria cortejado em Londres. Por isso acho que você pode colocar de lado esta dúvida. A verdadeira pergunta é: o que vai fazer para encorajar ele a se declarar por você? Meu queixo caiu. Fazer? O que quer dizer não vou fazer nada? Nem mesmo sei o que Philip sente por mim. Rachel fez um ruído de desdém. Philip anda exibindo o coração aberto para que o mundo inteiro veja. É óbvio que ele ama você, mas todos precisam de algum incentivo. E eu acho que você precisa estar preparada para oferecer algum encorajamento quando Philip retornar. Ela me deixou depois disso sorrindo, como se estivesse muito satisfeita consigo mesma. Ao me levantar, andei de um lado para o outro na frente da lareira. Meus pensamentos se atropelavam furiosamente. Philip e William estavam em Newmarket, em corridas de cavalo, não na farra. Eu desejava entender como pude ter interpretado Rachel mal quando conversamos pela primeira vez sobre a viagem dos homens. Não me lembrava das palavras exatas que havíamos trocado, mas senti certeza de que sabia do que ela estava falando. As palavras eram escorregadias. Eu poderia tomar as palavras de Rachel e compreendê-las de uma forma, depois olhar para elas novamente da perspectiva dela e entendê-las de uma forma completamente nova. A mesma coisa aconteceu quando a ouvi ler a carta de William. Tive certeza de que ela estava se referindo a Philip, ter se apaixonado por uma mulher, não uma égua. Tinha algo falho no meu modo de pensar? Ou uma suposição errada levava a outra? As meras palavras já eram ambíguas, pouco confiáveis. Mas o que poderia ser confiável senão as palavras? Eu estava tão envolvida na tentativa de compreender como eu tinha cometido erros de julgamento que quase esqueci uma parte significativa da minha conversa com Rachel. Eu estava certa sobre o caráter de Philip. Rachel confirmou o que eu tinha pensado inicialmente, que Philip era um cavalheiro e não tomaria parte nos tipos de atividade que eu suspeitara que ele tomaria. Talvez eu também estivesse certa sobre outra coisa. Talvez estivesse certa quando pensei que Philip realmente gostasse de mim, ao menos como amigo. Talvez, apenas talvez, eu tivesse interpretado mal o que ele contara a William na sala de esgrima. Podia ser que ele se sentisse compelido pela honra a não se declarar enquanto era responsável por mim. E talvez fosse por isso que ele quisesse se livrar da responsabilidade em relação a mim.
Deixei esse pensamento de lado, era demais para eu esperar. Também pensei sobre se ele era ou não um galanteador. Ocorreu-me que eu nunca tinha visto Philip flertar com ninguém além de mim. Ele certamente nunca tinha flertado com Cecily, nem com a senhorita Grace. Eu o observara no baile e ele não tinha sorrido para qualquer outra moça, da forma como sorria para mim. Nunca tinha aquele brilho provocador nos olhos quando olhava para outra pessoa. Sacudi a cabeça em minha perplexidade. Era possível, era bem possível que eu estivesse errada antes. Eu queria acreditar que estava errada agora e não apenas para o meu próprio bem. Queria acreditar desesperadamente que conhecia Philip de verdade. Havia me apaixonado pelo homem que achei que ele fosse. E queria acreditar que esse homem existia. Meu coração e mente lutaram, até eu já não conseguir mais pensar e repensar nas coisas. Eu entendia melhor a carta de amor de Philip agora, quando ele escreveu sobre ser levado à beira da loucura por amor. Eu mesmo estava à beira da loucura e precisava fazer alguma coisa para me distrair. Saí de casa e fui seguindo para o estábulo. Entrei na baia de Meg, peguei a escova e comecei a penteá-la. Sempre gostei de cuidar de cavalos. Havia algo sobre o ruído baixo da escova na pelagem e o calor do seu flanco na minha mão que me acalmava. A ação repetitiva e a calma tranquila permitiram-me ponderar o que Rachel havia me contado. Eu não tinha respostas claras sobre Philip, mas tinha esperança e estava disposta a esperar e descobrir por mim mesma o que era verdade e o que era falso. Um pensamento veio à tona à minha mente conforme eu escovava Meg. Eu não era inteiramente indesejada ali. Lady Caroline gostava de mim. Eu tinha certeza disso. E Rachel parecia gostar de mim também. Ela fizera um esforço para falar comigo e me dar esperanças sobre Philip. E Cecily era uma irmã dedicada, ela também me queria ali. A alegria que a tomada de consciência me proporcionava era gigantesca. Apoiando a cabeça no pescoço de Meg, funguei, sentindo as lágrimas de alegria e felicidade que escorriam pelas minhas faces. Então eu ri de mim mesma, ergui a cabeça e enxuguei o rosto. Certamente eu tinha chorado bastante na semana anterior, para uma vida inteira. Eu estava me transformando em uma manteiga derretida, o que não era do meu feitio. Então, você é uma égua de corrida, eu disse a Meg, continuando a escová-la. Você deveria ter me dito. Se eu soubesse, teria exigido mais de você. Poderíamos ter derrotado aquele cavalo preto dele. Ela relinchou em resposta.